Olá, saudações de paz para a tua vida. Seja bem-vindo e seja bem-vinda aqui no canal do Tiago. Muito obrigado pela tua companhia, espero muito que você seja abençoado, seja abençoada com os conteúdos que eu subo aqui na plataforma do YouTube. Olha, eu não sei qual é a primeira ideia ou qual é a primeira palavra que vem à sua mente quando você pensa na palavra processo ou processo. Talvez nós poderíamos ampliar, não sei, e poderíamos pensar em processos biológicos, processos químicos, processos físicos, não sei qual é a ideia que você tem. Eu gostaria de, nesse vídeo com você, tratar de uma reflexão acerca de processo, da vida como um processo, ou processos que a gente vive na vida. Aliás, a nossa vida é um processo. Só que para fundamentar e continuar a tratar com você sobre essa reflexão, me permita ler um texto da Palavra de Deus para fundamentar essa mensagem, que está registrado em Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 4, que nos diz assim, olha só. Como um vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Veja que interessante. Deus convida o profeta Jeremias a ir à casa do oleiro, ok? Quando Jeremias chega lá, ele observa que o oleiro está moldando um vaso a partir de um barro que estava em suas mãos. O que ele observa? É que o barro que o oleiro estava moldando se desfez, aquele vaso se desfez, e o oleiro tornou a fazer esse vaso novamente. Aí Deus dá uma palavra para Jeremias: assim são vocês, assim é Israel nas minhas mãos. Como um barro na mão desse olheiro, Israel é nas minhas mãos também de forma semelhante, de modo que eu posso torná-lo a fazer novamente. E aí nós poderíamos pensar um pouco sobre isso, de que Deus estava falando para o profeta Jeremias, ok? A primeira observação que nós poderíamos extrair daqui é que a Bíblia muitas vezes nos coloca como vasos, e vasos na mão do oleiro. E esse oleiro, essa figura desse oleiro aqui, é o próprio Deus. Quando nós vamos lá para o Novo Testamento, na carta aos Romanos, capítulo 9, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus, que é essa figura do oleiro, tem vasos para honra e vasos para desonra. Então Deus está dizendo para o profeta Jeremias que Israel é como um vaso na mão dele. E esse mesmo Deus é o oleiro. Observa que quando Jeremias está olhando o trabalho do oleiro, ele percebe que esse oleiro, ele não desiste do trabalho que ele estava proposto a fazer, a moldar aquele vaso conforme ele gostaria que aquele vaso ficasse. Ele não desiste, ok? Daquele processo. E aí, pessoal, o que nós poderíamos aplicar isso para a nossa vida, nessa vida como um processo, como eu estava dizendo para você? É que, como Paulo vai dizer lá em Romanos 9, que existem vasos para honra e vasos para desonra, o que vai nos diferir, ou o que vai nos diferenciar desse vaso de honra e vaso de desonra, é a resposta, ou são as respostas que nós daremos a esse processo de ser moldado nessa vida pelo próprio oleiro que é Deus. Quais são as respostas que nós daremos? Como nós lidaremos com esse processo? Eu não sei o que você pensa sobre essa pergunta que eu estou te fazendo aqui nesse vídeo, mas permita então ajudar você a pensar um pouco mais. Imagine a vida de José. Eu não sei se você conhece a história de José da Bíblia Sagrada, mas a Bíblia diz que ele passou por várias fases ruins na sua vida. Foi vendido, foi preso, até chegar a governador do Egito. Ele passou por diversas etapas na sua vida. Ele tinha motivos, talvez, num plano humano, de talvez sucumbir a esse problema. Ele tinha talvez motivo para dizer não à voz de Deus. Ele tinha motivo de ser uma pessoa revoltada, mas a Bíblia diz que ele confiou em Deus. Ele continuou crendo, de modo geral nós poderíamos dizer isso. Ele continuou crendo e ele foi passando para as etapas da sua vida, mantendo-se fiel a Deus
ao ponto que Deus o coloca como governador do Egito, uma posição alta e de destaque, certo? José soube dar respostas positivas aos processos que ele estava vivendo na vida, porque ele estava assim como um vaso sendo moldado na mão de Deus. Assim somos nós, sendo moldados nas mãos de Deus. E às vezes esse processo é doloroso, porque o oleiro, que é Deus, quer nos tornar um vaso belo, quer nos tornar um vaso de destaque. E para isso nós precisamos ser moldados. Nós precisamos aprender o quê? A viver os processos e a responder a esses processos de maneira favorável, a responder esses processos confiante, confiando em Deus, com a certeza de que esse olheiro, que é Deus, nos dará um fim muito melhor. José chegou ao lugar onde Deus queria colocá-lo, como governador do Egito. Ele continuou confiando em Deus e Deus o exaltou na terra. Quais são as respostas que você está dando aos processos que Deus está permitindo acontecer na tua vida? Ou muitos dos processos que às vezes eu e você, nós mesmos, por teimosia ou por às vezes querer viver da nossa própria maneira, que nós às vezes procuramos. Quais são as respostas que nós estamos dando a esses processos? Qual é a resposta que nós estamos dando para a vida? Qual é a resposta que nós estamos dando para as diversas áreas da nossa vida? Eu não sei qual é a resposta que você tem agora para essa minha pergunta, mas eu quero convidar a você a dar a resposta de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a vida para nós. A palavra de Deus tem um manual, a palavra de Deus tem as respostas que nós precisamos dar para essa vida, ok? Porque nela encontramos palavra de vida, nela encontramos qual é a direção e nela encontramos qual é a vontade desse olheiro que é Deus na nossa vida. Assim nós seremos, assim nós contribuiremos com o processo do olheiro de nos tornar vasos para a honra. Meu desejo é isso, que você seja vaso para honra. E seja vaso para honra na tua casa, seja vaso para honra na tua família, no teu casamento, na tua relação com os seus filhos, não é mesmo? Com a tua relação com o seu patrão, ou na relação com os seus funcionários, em qualquer lugar onde você esteja, ou qualquer lugar onde nós estejamos, que sejamos vasos para a honra, para que possamos dar testemunho desse oleiro que nos moldou, dar testemunho do próprio Deus na nossa vida, ok? Então, eu espero de alguma maneira que você dê as respostas favoráveis, que você possa crescer nessa vida, tornando-se dia após dia vaso para honra. Muito obrigado pela tua companhia. Espero de alguma maneira que essa palavra tenha falado com você. E se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo, dê o teu like. Se não é inscrito, te convido a se inscrever, certinho? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, pessoal!